Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu vou já adiantar para vocês do canal Baiana Cozinha e Ervas que eu estou saindo de uma gripe muito forte e de vez em quando vou dar uma tossidinha. E em segundo lugar, eu vou abrir um leque, sair um pouco da rota, que é o nome do canal, né? Baiana Cozinha e Ervas, porque eu não quero fazer um outro YouTube para relatar uma história de vida minha de muito tempo e que hoje eu quero falar para vocês. Eu sei que vou falar em etapas, porque não dá para falar num vídeo só. Eu quero abrir esse leque explicando para vocês relatos da minha vida, porque todos nós temos uma história, todos nós seres humanos temos uma história, e eu quero relatar a minha história, até porque é um tipo de explicação que eu quero dar para meus amigos e amigas, que eu tenho bastante, graças a Deus. Eu quero falar para vocês aonde o título desse vídeo é Saindo das Trevas para a Luz. Então eu vou explicar a vocês o porquê saindo das trevas para a luz. Desde 4 anos de idade a 5 de idade, que eu venho travando, mesmo inconscientemente, sem saber, uma luta de iniquidade de vidas passadas, trajetórias de vidas passadas, com as trevas, mas que eu não tinha conhecimento que era com as trevas. Achava normal, assim como muita gente acha também. Muita gente diz assim, é vidas passadas, é a minha sorte, eu nasci com essa sina, e vai levando a vida e normalmente tendo como normal, né? Tudo que vem passando desde criança até enquanto tem vida, vai levando naturalmente. Se não tiver a mão de Deus na travessia da vida, nasce, cresce, morre e não alcança o caminho da luz porque nunca chega a esse conhecimento. Mas graças a Deus, Jesus teve piedade de mim, né? Ou eu vim com um propósito para Jesus, só precisava chegar o tempo certo para ver o resgate, e até que chegou. Então, desde os meus 5 anos de idade, que eu venho lutando contra tudo e contra todos
Por mais que eu fizesse, por mais que eu servisse, nada era nada. Não agradava a família, não agradava a mãe, nem a pai, nem vó, nem a família. Quer dizer, a minha vida toda foi dando murro em ponta de faca, foi prestando serviço, fazendo bem, ajudando, mas sempre sendo a ovelha negra. Nunca prestei para ninguém, por mais que eu fizesse, sempre era olhada de banda, né? E reconhecimento zero. Na saúde, desde que eu me entendi por gente, que eu nunca tive saúde. Em criança, toda doença de criança da época eu tive. É ficando boa de uma coisa e adoecendo de outra. Tudo que você possa imaginar, eu adoeci. Sarampo, catapora, bexiga, papeira, coqueluche, água na pleura, hepatite, todo tipo de mazela. Eu só não tive, que eu saiba, câncer. Mas tudo isso que eu relatei agora. E levando a vida, né? Cai aqui, levanta ali. Passei a minha infância toda sem saber o que era infância. Eu não tive vida de criança. A minha vida toda foi trabalhar. Toda a minha vida foi trabalhar para ajudar o próximo. O próximo que é muito próximo. Era mãe, pai, irmã, vó, tio, sobrinho, sobrinha. Aonde tinha uma pessoa necessitada, chama Juraci. Fala com a Juraci. Mulher de tio, primo, prima, precisou, fala com ela. Ela resolve. E eu ia lá e resolvia. É para fugir, para se esconder, para o marido não matar, o primo para não matar o outro primo. Chama Juraci para levar na rodoviária, para esconder, tira escondido, tudo era comigo. E isso eu nunca achei que fosse determinação do inimigo na minha vida. Achava que era normal, porque eu achava que era porque eu era que era inteligente, e tudo para mim seria mais fácil eu resolver. Se eu não resolvesse, não tinha outra pessoa na família para resolver, por isso eu era procurada. E foi se passando o tempo, até que chegou o tempo de eu me casar. Então eu aceitei o casamento sem amor, sem namoro, para sair de uma situação também de dentro de casa que já não era suportável. E eu achava que eu tendo a minha casa eu ia ter paz, ia ter sossego. Aí foi mais um calabouço que eu entrei. O marido pensou que era meu pai, minha mãe, me batia, rasgou 52 roupas minhas no meu corpo, de peixeira. Não mandava nem eu tirar a roupa, botava a faca dentro do decote e murcha a barriga, senão eu lhe corto. E eu fiquei com a única roupa no couro. Lavando de noite,
estendendo na cabeceira da cama para vestir de manhã. E passando fome, ele saiu do emprego, não quis trabalhar para ficar me vigiando. Não deixava eu abrir a porta da casa. O lixo fazia redemoinho no terreiro. O povo perguntava se a casa era para alugar porque não via nunca aberta. E tudo isso eu levando na esportiva, achando que era normal. Até que um dia me levaram para... Isso eu vou resumir, né? Vou resumir porque já vivia na treva, mas não entendia e demorou também entender. Então, lá na Bahia, eu morando lá, lutando, o marido trabalhando, viajava, chegava de 8 em 8, e eu tinha uns lavados de roupa, mas o dinheiro que eu pegava da lavação de roupa e dele, quando ele chegava no final de semana, era todo para tomar de cachaça. E nessa bebeção de cachaça, eu quebrava tudo dentro de casa, tocava fogo na casa, bagunçava tudo, não fazia feira, não fazia comida. Até que uma vizinha me levou para uma casa de, de, de religião, né, do afro-brasileira. E aí disse que a solução estava ali. Aí foi que eu entrei mesmo de cabeça na treva. Disse que era para raspar a cabeça, entrar de quarto. Aí todos sabem que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Como assim roubar? Roubar a consciência do ser humano. Usa aquela pessoa que se intitula mãe de santo, porque eu sei que não existe mãe de santo, existe pai de santo, que é Jesus, é o único pai que fez santo, foi Jesus. Os famosos santos, que são os diabos, travestido de santo, né? E a pessoa está iludido porque está atrás da paz, do sossego, e eles dá com a mão, tira com as mãos e os pés. Mas a pessoa está tão obcecado naquela coisa como verdade que fica cego, surdo, mudo. E nesse negócio eu fiquei 40 anos, sendo iludida pela mãe lá, que chama mãe de santo, é outra enganada, que ela também é enganada da mesma forma que eu fui, mas Jesus não alcançou ela ainda, e através dela vai enganando mais pessoas, mais pessoas. Então, eu permaneci nesse negócio 40 anos. Primeiro fui enganada por ela, 40 anos na casa dela, nunca obtive nada, nem saúde, nem prosperidade. Quando fazia uma obrigação,
Logo a seguir, tinha um problema, ela encontrava uma solução. Eu quebrei o resguardo, eu comi o que não podia, eu fui onde não podia, sempre tinha um porquê. E aí vai fazer determinada coisa para consertar, e a pessoa, em prol da felicidade, do sossego, da paz, da saúde, da prosperidade, aí cai naquela conversa fiada e faz. E aí, nos 40 anos, eu descobri que a religião que eu participava da casa dela, nem ela era feita. Ela enganou de uma tal forma que ela enganou para mais de 40 pessoas. A casa era cheia, mas ela nunca tinha botado uma navalha na cabeça. Ela era uma umbandista e se titulava como se ela fosse Angola. Até que um dia apareceu uma mulher de coragem, denunciou ela na federação, e aí ela foi derrubada ao posto com todo mundo que acompanhava ela. Todo mundo que tinha cargo, chamado tal de DECAR, Casa Aberta, Filhas de Santo, Terreiro Aberto, todo mundo fechou as portas e voltou a ser iniciante de novo, até ela vestiu camisul, que é a roupa do iniciado, quando entra logo. Ela já com mais de 50 anos, de casa aberta, passou a ser iniciada e iniciou todo mundo de novo. Aí eu, revoltada com a mentira dela, porque a Bíblia diz que o diabo só ficou para roubar, matar e destruir. Nesse caso, ele fez isso, junto com ela, né? Aí eu, revoltada com ela, fui para outra casa em Salvador, pensando que lá ia ter êxito. Mas é tudo uma mistura só, porque só tem dois caminhos no mundo, o caminho largo e o caminho estreito, a luz e a treva. Não tem penumbra, não tem meia luz, ou a luz ou a treva. Para onde correr é a mesma coisa. Mas como eu não entendia, eu fui para outra casa, em Salvador. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Fui enganada do mesmo jeito. Então, me revoltei de novo. Aí nem lá, nem cá, nem no meio do caminho, abandonei tudo. Mas fiquei, tipo assim, uma folha seca. Não era da casa de ninguém e nem determinava que não queria mais. Fui enrolando, enrolando, enrolando. Fiquei 7 anos sem dar comida a esse povo, dar obrigação, não ia mais na casa de nenhum, mas ficava acendendo uma vela, fazendo uma pipoca, fazendo uma coisa, fazendo outra. De certa forma, o diabo estava contente, porque eu não tinha determinado que não queria mais saber da treva. Até que esse ano, no mês de março, agora, eu
recebi o chamado de Jesus, porque o Santo, forte, poderoso, único Salvador, não tem dois, só tem um. São dois reis. Quem quiser acreditar, acredite. E quem se der bem, eu não estou aqui para criticar os meus conhecidos, os meus amigos que estão do outro lado. Eu estou aqui para orar por mim e pelos que estão do lado de lá, que se dando bem, se dando mal, estão achando bom. Aquele que acha bom é porque ele não pensa na salvação. Ele pensa no ter. Não adianta a pessoa aqui na terra construir tesouro. Isso está na Bíblia. Não adianta construir tesouro onde o ladrão vem e rouba. E o ferrugem vem e destrói. Adianta construir tesouro no céu. Eu não quero dizer que eu estou no céu e nem que eu vou para o céu. Quem sabe é uma única pessoa, Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu estava dizendo, só tem dois reis. O Rei da Luz, que é Jesus Cristo, o único Salvador que cura, salva e dá vida com abundância, e Satanás. Não tem como escurecer isso. Não tem como dizer que é mentira. Porque todos sabem o que está do lado de lá e o que está do lado de cá sabe. Como eu estava dizendo, meus amigos, os meus conhecidos que permanecem na religião, se estiver dando certo para cada um, continue sabendo que aquele que não crê e não é batizado nas águas e não obedece à Bíblia, pode obter tudo na vida, tudo que a vida possa oferecer, só não compra a salvação. Então, quem não se preocupar com a salvação, parabéns. É eu que vou me preocupar com a salvação dos outros. Não tenho nada contra, não quero me intrigar de nenhum, não quero criticar nenhum, eu só estou dando meu relato. Eu só estou dando a minha explicação, o motivo que fez eu sair da religião afro-brasileira. Porque, graças a Jesus, essa é a segunda vez que eu tento. Nunca é tarde para a gente reiniciar. Procurar a luz. Ver se a gente consegue salvar a nossa alma. Porque aqui é só uma passagem. A gente aqui nessa terra, a gente veio passear. Do pó a gente veio e pro pó nós volta. Nós vai virar pó de novo, vai virar adubo. O importante é a nossa alma. Se a gente não fizer um sacrifício para ter a vida eterna, de nada valeu estar aqui nessa terra. Carro, casa, fazenda, piscina, sítio, dinheiro, joia, de nada vai adiantar porque tudo vai ficar.
Tudo vai ficar. A única coisa que interessa para o ser humano é tentar morrer lutando contra o demônio, porque essa guerra não é nossa, essa guerra do diabo com Jesus Cristo. Nós é o licuri, nós está no meio, entre uma pé de outra. Mas essa guerra é dele com Cristo. E Jesus Cristo deu a vida dele para nos salvar dele, do demônio. Então, cada um procure o que achar que é melhor. Se achar que tiver riqueza, mansão, muita roupa boa, muito ouro, muita prata, muito dinheiro, muita casa, fazenda, que isso é vantagem, e morrer e morar com o capeta, tudo bem. E se achar que nada disso vale, porque nada disso vai, vamos lutar pela nossa salvação, né? Então, esse meu relato é para explicar o motivo da manhã depois alguém dizer a baiana tá usando uma roupa diferente, a baiana não usa mais ojá, a baiana não faz isso, não faz aquilo. Então, para que todos saibam, eu, graças a Deus, estou lutando pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, pelos anos que eu passei servindo o demônio. Agora eu quero servir o Rei dos Reis, aquele que fez o céu e a terra, aquele único, fiel e verdadeiro que é Jesus Cristo. Quem sabe meu destino é Ele. Eu tenho o direito de escolha. Volto a dizer, não vou me intrigar dos meus amigos, não vou criticar os meus amigos. Cada um sabe o que é melhor para si. Se está se dando bem, se não se preocupa com a sua salvação, parabéns. Quem sou eu para julgar? Até porque o único julgador faz 2000 e poucos anos que nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Ele é o único que ficou para julgar, não é eu. Não sou eu. Eu não sou nada diante do julgador. Não estou dizendo com isso que estou salva, nem que já vou para o céu com tripa e tudo. Estou na luta. Estou na luta. Me pegando com Jesus para que no dia que Jesus voltar, ou que eu esteja encarnada ou desencarnada, Jesus tenha misericórdia da minha alma, porque é a única coisa que é importante. O resto, tudo fica. Então, eu posso comer um ovo 2 vezes dividido, mas para mim ainda é importante, porque riqueza nenhuma aqui da terra vai não. Fica tudo aqui.
O importante é a salvação. Então, meus amores, eu vim dar essa satisfação porque para livrar de crítica, né? O porquê não, porque ela deixou o candomblé. Eu deixei para escolher o patrão. O patrão é Jesus. Ele é que tem tudo para nos dar, inclusive a nossa salvação. Quando a gente adoece, a gente não chama capeta nenhum para dar a vida. Quando está no hospital internado, a gente não chama nenhum para dar a vida. Porque a chave da vida e da morte está na mão de Jesus. Não está na mão de outro ser. O diabo não tem nem a chave do inferno. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão dele. A chave está com Jesus. Então ele não é dono nem da casa dele. Não tem a chave nem da casa dele. Então ele não tem nada para dar, ele tem engano. Então fica a minha explicação. Eu sei que de nada vai adiantar, porque quem tem suas opiniões formadas já está formada. Eu tenho a minha agora. Abri meus olhos, eu vi que meus 40 anos foi perdido, adorando quem não tem nada para me dar. É só enganação e perseguição. Ainda correu o risco de, quando Jesus voltar, eu ir junto com ele para o lago de enxofre e de fogo. E ter a morte eterna mesmo. Porque a gente com Cristo, a gente tem a vida eterna. Porque isso que o povo chama de morte, não é morte, é uma passagem. A alma não morre. A não ser nos dias final que Jesus vier para acabar com o inferno e todo o Satanás, né? Aí sim, vai morrer no lago de enxofre com fogo. E os que forem escolhidos, porque é muito ser chamado e pouco ser escolhido, a gente não sabe quem, vai depender das obras. Então, estou na luta. Estou na luta mais uma vez em prol da minha salvação. Me batizei. Da outra vez que eu fui evangélica, 7 meses, não cheguei a me batizar, mas agora me batizei e graças a Deus vou seguir, né? Vou seguir. Eu sei que a tribulação vai ser grande, porque se eu estava no candomblé tinha tribulação. Se eu não estou, tem tribulação, então deixa eu na tribulação junto com Jesus, porque os anjos de Jesus me ajudam. São Miguel, os anjos Miguel, Rafael, né? Então, com os poderes de Deus a gente vence. É luta, mas é uma luta com a esperança da luz. Por isso que esse vídeo
traz o título Das Trevas para a Luz. Vou ficando por aqui. Baiana, Cozinha e Erva. Eu vim só relatar a vocês a minha mudança de vida das trevas para a luz. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima gravação.